Nós somos Rafaela, Helena e Vitória e a gente vai falar sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O objetivo desse trabalho é apresentar a política, entender as vulnerabilidades desse grupo, a relação com o processo de saúde e doença, como a política é aplicada no SUS, correlacionar com a importância do enfermeiro e com as outras políticas que a gente já abordou durante as aulas. Introdução à política, né? Ela foi criada em 27 de agosto de 2009, mas a saúde do homem surgiu como estudo em 1970. Embora não houvesse um recorte específico para o gênero masculino, algumas campanhas surgiram, como a contra o alcoolismo, contra as doenças sexualmente transmissíveis, e em 1990 a saúde do homem, em específico, se tornou uma pauta internacional, discutindo tanto a saúde deles quanto os direitos. O objetivo da política é integrar a população masculina ao sistema de saúde, principalmente a atenção primária, e reduzir a mortalidade, promovendo ações de saúde que reconheçam a realidade sociocultural masculina. Porque nós sabemos que desde sempre está instruído na nossa sociedade que os homens são o gênero forte. Eles desde pequenos são instruídos a agir assim, a não demonstrar quando estão doentes ou não demonstrar fragilidade, e por isso eles costumam construir uma masculinidade de homem de verdade que traz riscos à própria saúde. Nós usamos o método de busca de alguns artigos, utilizando principalmente a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, e a Cielo Brasil, onde o filtro aplicado foi saúde do homem, e depois outro filtro aplicado foi desafios e implementação dessa política no SUS. Desse modo, o trabalho obteve os artigos que nós usamos. A política tem 4 eixos, sendo eles a integralidade, que busca assegurar em diferentes níveis a saúde do homem, a compreensão do indivíduo como todo, como a gente já falou em algumas outras políticas, observar o indivíduo como indivíduo e não apenas como doença, a factibilidade, que é a disponibilização de recursos para a implementação dessas ações, a coerência, que relaciona com as outras políticas já abordadas e os princípios do SUS, e a viabilidade, que é a forma de implementação dessa política. E o que é e em que se baseia a política de atenção integral à saúde do homem. É uma política focada em estratégias de atenção integral à saúde do homem, uma vez que muitas doenças poderiam ser evitadas caso os homens procurassem auxílio com maior regularidade. A política reconhece e evidencia os principais fatores de morbimortalidade como uma estratégia de promover esse auxílio. Muitas vezes, porque a gente sabe que muitas vezes se os homens fossem um pouco mais nos hospitais ou em clínicas da saúde, esses agravos seriam menores. Às vezes uma gripe não se desenvolveria para uma pneumonia. Ela se baseia na investigação dos principais agravos que acometem a saúde do homem. E a estratégia escolhida para a política foi investigar os agravos na saúde dos homens entre 20 e 59 anos. E o estudo foi analisado que os homens só acessam a saúde, os meios de saúde, quando as doenças estão muito avançadas.
e aí acaba que tem que ir para uma especialidade muito maior. Antes, se eles não procurassem com tanto atraso, né, eles poderiam ser tratados de uma forma mais tranquila. E seus princípios se baseiam nos princípios do SUS, que estão relacionados com a humanização, qualidade de vida e a promoção da integralidade do cuidado. O objetivo dessa política, como a gente já falou mais ou menos, está na ampliação do acesso da população masculina aos serviços, a redução da mortalidade e a melhoria da qualidade de vida. Ela organiza, implementa, qualifica e humaniza a atenção integral à saúde do homem. Ela promove a equidade dos grupos inseridos dentro do grupo homens e amplia, através da educação, tanto da população quanto dos profissionais, o acesso do homem à informação. Aqui a gente vai falar um pouquinho qual grupo vulnerável é favorecido. E esse grupo são os homens vulneráveis, eles estão favorecidos. E especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social e que têm dificuldade ao acesso aos serviços de saúde. Fatores culturais influenciam muito esse cenário, como, por exemplo, o machismo e os padrões de masculinidade que são impostos pela sociedade, como o estereótipo de que se cuidar é coisa de mulher, e isso faz com que muitos homens negligenciam o autocuidado. Como a Rafa já falou agora anteriormente, essa questão de tratar o homem como um ser forte, que não pode demonstrar fragilidade, ou que estar doente é um ato de incapacidade para ele, faz com que ele negligencie de fato esse autocuidado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do processo saúde e doença, que é como a questão da saúde masculina é construída ao longo da vida do homem. E envolve o que o homem entende de saúde e o que o homem entende de doença. E é uma interação entre fatores também determinantes sociais, culturais, comportamentais, que a gente vai citar um pouquinho aqui. Mas é mais o que o homem entende o que é saúde e o que o homem entende o que é doença. A saúde, para o homem, muitos homens vão falar que é a capacidade de trabalhar, produzir e não sentir dor. Ou seja, isso não quer dizer que eles não estão com dor, é de não sentir uma dor tão absurda. Dá para continuar. E doença já é visto para os homens como sinal de fraqueza, incapacidade ou perda do papel social masculino. Por quê? Para o homem, como ele ser criado, né, a questão da masculinidade, a cultura diz que o homem é o provedor da casa, a pessoa que garante o sustento da casa. Ele estando doente, ele não vai ter essa capacidade que ele tinha antes para poder gerar esse papel que é de provedor da casa. Então, para ele, além de ser uma questão de física, de doença, é uma questão que quebra esse papel social masculino que foi estabelecido pela questão cultural, dos padrões da masculinidade e essas coisas. Aí a gente tem alguns determinantes sociais da saúde que influenciam da forma como o homem vai ver o que é doença e o que é saúde. Aí o principal deles, que a gente vai voltar muito, é a questão da masculinidade, que é uma questão cultural que ao longo do tempo foi criado um padrão de o que é ser homem ou como o homem deve ser. Né? É a questão de que o homem tem que ser sempre forte, controlar as emoções, ser o provedor da casa, o sustento da casa. E desde sempre isso foi criado, desde criança mesmo, quando o homem nasce, a família molda essa questão da masculinidade, que o homem tem que ser forte, não pode expressar sentimentos e essas coisas. A jornada de trabalho dificulta, porque a jornada de trabalho vai dificultar na questão de como os homens vão procurar os serviços de saúde, porque eles priorizam a questão do trabalho, em vez de colocar a saúde lá em segundo plano, priorizando a questão do trabalho, por ter também essa questão da masculinidade, ser o provedor, então tem uma pressão muito grande, então eles priorizam isso, e isso acomete uma busca tardia por atendimento, na maioria das vezes só vão buscar mesmo quando estão com uma dor exacerbada, como foi dito anteriormente. Para o homem, a doença é não sentir dor, né? Então, tipo assim, eles só buscam quando estão sentindo uma dor muito absurda
e aí buscam um atendimento para poder tratar aquela doença. A gente tem alguns ambientes que influenciam também nessa questão de como o homem vê a doença e vê a saúde. A questão do trabalho, que muitos homens eles estão expostos a trabalhos desgastantes, trabalhos excessivos e também a acidentes de trabalho e outras doenças relacionadas ao trabalho. Não só temos ali a doença, como, por exemplo, a questão da depressão mesmo, por ter aquela pressão social ali no trabalho, as jornadas longas, exaustivas. Então, pode acarretar uma depressão. E também tem a questão do ambiente social e cultural, em que vai ter pressões e estereótipos que vão dificultar que o homem ele se cuide, que tenha um acesso à saúde de forma integral. O ambiente social, como eu disse anteriormente, a questão da família, de a criança ser moldada, quando é homem, né, no caso, ser mudada a ter aqueles padrões de masculinidade que foi criado pela sociedade, ser forte, não demonstrar sentimentos. E isso vai dificultar que eles reconheçam que estão doentes. Então, é algo muito sério, porque eles só vão procurar ajuda médica quando, às vezes, já está em estado avançado. E os estereótipos também, não só a questão do ambiente cultural, essa questão cultural, mas a questão social também. A questão de interação com os amigos, que no ambiente, né, que eles têm no trabalho, alguma coisa, os amigos moldam também esses padrões de masculinidade, né? Então, a questão também de interação social é um dos fatores que influencia como o homem vê o que é doença, o que é saúde. Então, tudo isso vai afetar como o homem vai se cuidar, né? Temos também as condições de ambientes físicos, né, que são condições de vida, moradia, saneamento e violência, que vão impactar de forma relativa a saúde do homem, não só a saúde do homem, mas também a saúde de todos nós, né? Se a gente estiver num ambiente, por exemplo, que tem muito ruído, muito barulho, isso vai afetar, por exemplo, a gente acordar no outro dia para trabalhar, deixando uma rotina ainda mais exaustiva. Então, também isso afeta muito a questão física de como aquele homem está inserido na sociedade, se ele está num lugar certo de moradia, com saneamento, com uma alimentação adequada, com a questão se é um lugar seguro, porque tem a questão de, tipo assim, se for muito violento, o homem ele vai não fazer atividades físicas regularmente porque tem medo de acontecer alguma coisa, então tem essa questão também da violência. A gente tem algumas principais doenças que afetam o homem, que estão relacionadas a todos esses fatores que a gente viu anteriormente, como as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas são causadas por uma falta de alimentação adequada, ou às vezes o consumo de álcool, que é muito comum na questão da população masculina. E essa doença cardiovascular, ela, quando é descoberta, ela está em estado muito avançado, porque essa questão da falta de procura de atendimentos médicos. Então, essa doença ela vai como infarto, AVC, muito mais comum em homens do que mulheres. E essas doenças estão relacionadas, às vezes, a ambientes de trabalho, porque, às vezes, a pressão ali excessiva causa um desgaste muito grande naquele homem, e a pressão social de que você tem que sustentar a casa também é uma questão da masculinidade. Então, isso gera uma questão, pode provocar uma questão de doenças cardiovasculares. Tem o câncer de pulmão, que é outro tipo de doença que afeta os homens, que é a questão de a população masculina tende a desenvolver o uso do cigarro de forma mais frequente, então também é mais comum nos homens. E também outro fator que influencia é a questão do ambiente físico, porque às vezes os homens estão expostos a substâncias químicas no trabalho, às vezes os homens trabalham com substâncias químicas, ou estão às vezes num ambiente de moradia que tem acesso perto de uma indústria ou algo do tipo que influencia também na saúde desse homem. E tem o câncer de próstata. Como eu falei anteriormente, o homem define como doença, vou repetir isso de novo, de não sentir dor. E o câncer de próstata é uma doença que começa de forma silenciosa. Ou seja, às vezes é assintomático, ou quando começa a apresentar sintomas já está em um estado muito avançado e não consegue realizar um tratamento adequado. Então, quando é descoberto, nos homens que não fazem essa procura regularmente, já é descoberto em estado avançado. Então, isso é um problema, tanto que a gente tem a campanha de Novembro Azul, que a gente vai falar em seguida, que alerta para essa questão do câncer de próstata,
porque é algo extremamente perigoso, porque poderia ser algo evitável. Todas essas doenças aqui que eu estou falando, poderia ser algo evitável se ocorresse uma busca constantemente dos homens ao serviço de saúde. Tem a questão da depressão, também, que é um transtorno mental muito comum em homens, por conta também da questão da masculinidade, da pressão de ser o sustento, o ambiente de trabalho que é cansativo. Tudo isso interfere, gerando um quadro de depressão. E pela a questão da masculinidade, de que o homem tem que ser forte, eles criam também essa questão de eu não preciso de ajuda, eu consigo me cuidar sozinho, é frescura, é palhaçada, eu consigo me ligar. E isso é muito ruim, porque vai agravar o quadro, podendo levar a suicídio, podendo levar a outros problemas de saúde, não só a depressão. E também a gente tem como essa política é aplicada no SUS. A Política Nacional de Atenção e Integração do Homem, ela é aplicada na atenção primária, que vai identificar o que é a necessidade daquela população masculina, vai promover o acolhimento e incentivar a prevenção por meio de consultas. Aí entra também a política de humanização, que a gente falou na primeira aula, e também exames e acompanhamentos contínuos. Ele incentiva, nessa prática do SUS, incentiva todos esses processos. E os eixos centrais da política é melhorar o acesso e acolhimento, ou seja, praticar que os homens venham, quebrar esses estereótipos relacionados à masculinidade, para que os homens venham ao serviço de saúde. Aí entra a questão da política de humanização, promover a saúde sexual e a paternidade, promover uma paternidade responsável, em que os homens eles participem ativamente da criação dos filhos, e a saúde sexual é prevenir infecções sexualmente transmissíveis e cuidar das principais doenças que afetam os homens, que foi as que a gente falou. O câncer de pulmão, o câncer de próstata, também tem a questão da hipertensão, diabetes, também por questão de falta de hábitos alimentares. Aí a gente tem a questão de prevenir violências e acidentes, como no caso, políticas que previnem acidentes no trabalho, uso de equipamentos de segurança, também a questão de como a proteção no trânsito mesmo, de como fazer essas coisas, e incentivar hábitos de vida saudáveis, olhar atividades físicas, promover uma alimentação equilibrada. A enfermagem ela tem um papel muito importante na atuação dessa política, principalmente na atenção primária, onde a enfermagem tem ficado mais de frente, e a enfermagem ela tem como atuação promover o acesso dos homens, realizar consultas de enfermagem, desenvolver ações educativas como palestras e campanhas que incentivam essa prevenção, essa busca por saúde antes de estar com essa doença mais grave. E também tem a questão do cuidado humanizado, como já foi falado anteriormente em outras políticas, que o homem ele já tem essa resistência de procurar saúde. Se quando ele não ter uma escuta ativa, um cuidado humanizado, aí mesmo que ele não vai querer voltar. Então esse cuidado ele é muito importante como atuação dessa política. E aqui eu quero mostrar o Novembro Azul. Não é válido lembrar que a saúde do homem ela é para ser buscada, incentivada todos os dias, não somente durante o período dessa campanha, que é uma campanha de conscientização focada na saúde do homem. E ela surgiu em 2003 na Austrália e foi comemorada aqui no Brasil pela primeira vez em 2008. Ela tem o objetivo de incentivar o autocuidado, incentivar a prevenção, mostrar a importância do diagnóstico precoce, né? E combater os estigmas relacionados à saúde do homem. Especialmente na ideia que eu falei anteriormente, de que o cuidado é algo feminino e isso impede que os homens vá buscar. E a questão de mostrar a importância do diagnóstico precoce tem muita relação com as doenças que a Vitória falou, principalmente o câncer de próstata, que é uma doença silenciosa. Então, quando ela começa a aparecer os sintomas, dar sinais, ela já está muito grave e nem sempre é algo que consegue cura. Então, é muito importante incentivar essa procura mais cedo na saúde. E aqui a gente vai falar um pouquinho como essa política se relaciona com as políticas que a gente já viu anteriormente, como a Política Nacional de Humanização, que ela incentiva esse cuidado mais humanizado, como foi falado aqui, que é importante esse cuidado
pela enfermagem, também esse cuidado que vai incentivar a fazer com que o homem procure mais o cuidado precoce. Tem a política de promoção à saúde, que visa muito ações educativas, como palestras que incentivam a alimentação saudável, incentivam também essa busca precoce pelo cuidado. E também tem a Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Saúde Integral da população negra, porque muitos homens negros eles sofrem um racismo estrutural, institucional, que pode dificultar muito o acesso a esse sistema e o acolhimento, né, na qualidade de assistência recebida nos serviços de saúde. Aqui a gente tem, né, algumas questões. Assim como todas as políticas apresentadas, essa política também apresenta falhas, né? Ela é uma política muito recente, o que causa pouca coincidência, pouca divulgação. Eles têm poucos recursos, então muitas das vezes quando os profissionais querem divulgar essa política, eles têm que fazer campanhas do próprio bolso, porque os hospitais, os lugares que eles trabalham, às vezes não querem fazer essa divulgação. Tem pouco conhecimento, então poucos homens principalmente, sabem que existe uma política de saúde para eles. Então, o que causa ainda mais a baixa procura. A política foi centrada nas doenças urológicas, o que faz com que alguns homens tenham vergonha de procurar, né, deixando de lado toda a integralidade, todo o resto da saúde do homem, porque a saúde do homem não é só urologia. E a pouca consideração dos fatores socioculturais. Ela não aborda o suficiente as questões da masculinidade, da resistência, não abrange de forma correta as necessidades que os homens precisam. E também apresenta falhas, né, na implementação, principalmente na questão de ter muitos profissionais que não estão capacitados e que não buscam conhecimento da política para conseguir aplicar ela na prática. E isso dificulta muito nessa implementação, porque foi como eu falei anteriormente, se o homem ele já não busca, ele chegar num ambiente que ele está indo para buscar ajuda, buscar saúde, ele não ter pessoas capacitadas que têm conhecimento dessa política para poder ajudar, ele não vai querer voltar. Isso vai aumentar mais a mortalidade e dificultar ainda mais essa política na prática. Essa política ela pode ser melhorada com diversos fatores, por exemplo, ampliar horários de atendimento para conciliar a questão do homem trabalhar e poder procurar os serviços de saúde, né? Conciliar trabalho e saúde. Também fortalecer campanhas que ajudam a que o homem possa entender que ele precisa se cuidar, que é necessário para poder prevenir uma série de doenças. Ações e campanhas ativas fora da unidade de saúde. Eu acho importante também que os profissionais de saúde fazem campanhas fora da unidade de saúde, né, para que cheguem aos homens, às vezes estarem no trabalho, às vezes têm acesso a esse conhecimento mesmo ali no trabalho. E a capacitação dos profissionais, como as meninas falaram anteriormente, a questão dos profissionais estarem adaptados a atender aquele público que está chegando, saber que tem fatores, saber que tem histórias ali que a gente não conhece, a gente tem que entender por que aquele homem não veio buscar a ajuda, porque a gente não pode julgar, a gente tem que acolher e atender o que está acontecendo para poder aquele homem vir e retornar e fazer o acompanhamento certinho prévio. E integrações com as outras políticas, como saúde mental, saúde do trabalhador, prevenção de violências. E também a questão do monitoramento de ações, saber que essa política está sendo aplicada de forma correta e que esses homens podem ter
acesso da forma correta que deveriam ser acolhidos pelos profissionais de saúde. E a conclusão que a gente tem com isso é que, apesar de ter toda essa implementação, toda essa criação com um intuito muito bom, apresentam desafios, como a gente falou anteriormente. Existem vários desafios relacionados a essa política que a gente precisa melhorar. Nós, como futuros profissionais, podemos fazer isso, melhorar essa política. E a gente tem a questão do Novembro Azul, né, que eu acho que é muito importante. Não é só um mês que deve ser feito essa campanha, eu acho que é importante fazer todos os dias essa campanha, reforçar a importância, né, do cuidado com a saúde do homem, na prevenção, diagnóstico, para poder ajudar nas doenças, principalmente no caso do câncer de próstata, que é de uma forma mais comum em homens, e também a estimular a questão de realizações de exames, né, periodicamente. Até porque muitas doenças, né, que poderiam ser evitadas, às vezes acabam causando a morte sem necessidade por causa de uma falta de acompanhamento. Então é necessária essa política para poder a gente melhorar essa questão do acompanhamento regular do homem nas unidades de saúde. Aqui a gente deixou uma frase, né, porque a gente sabe que o trabalho vai ser divulgado. A gente colocou, né, para o homem lembrar sempre de cuidar, e a gente não deve incentivar só esse cuidado a homens adultos, mas também desde de criança, né, porque é uma construção. A criança, quem molda como a criança vai se portar, como a criança vai ser, é os pais, e é muito importante esse incentivo cedo.